Gente do céu, aconteceu uma coisa muito séria mesmo com o Bolsonaro. Assim, o cara teve que sair, assim, às pressas de um evento que estava acontecendo no Nordeste. Foi uma situação catastrófica. Vocês precisam saber disso, porque quase que acontece o mesmo que aconteceu com o Bolsonaro da última vez. Lembra o que aconteceu com o Bolsonaro sofreu um ataque? Quase que acontece isso, gente. A gente tem que conversar sobre esse vídeo. Mas antes de trazer esse fato do Bolsonaro, vamos conversar sobre uma outra coisa, né, galera? Já pega seu cafezinho, já senta aí e já se prepara, porque a Globo e o Lula saíram no empate, ou seja, os dois estão ali, tiro, porrada e bomba. E eu, como uma mera telespectadora, nunca imaginei que isso poderia acontecer. Briga entre o governo Lula e entre a emissora Globo, mas parece que detonaram muito, mas muito mesmo o Lula. Eita, parece que nem assim a passadora de pano premium do governo Lula consegue defender ele. Mas também com essas medidas que estão acontecendo, como é que vai defender? Me explica. Não tem nem como você defender um governo que chama o Nicolás Maduro de um cara democrata e que a Venezuela não teve nenhuma coisa de guerra civil ou então caos, não é? Pois é, a Globo falou sobre isso mesmo e desceu a lenha. Dá uma olhada só nisso aqui, gente. Dá uma olhada só. O Lula tinha que dizer que assim, o PT é o PT, ele é ele, tentar se desvincular a essa altura do campeonato. Assim, era para dizer, olha, a nota está errada, o PT tem que refazer essa nota, está ficando ruim para o PT. E cobrar uma mudança da nota, porque o PT não mudou até hoje a nota. Assim, se precipitou, fez errado e vai continuar no erro. O PT ajuda a desgastar a popularidade do Lula com essa nota. E está emparedando seus candidatos no Brasil inteiro. E quem vai pagar por isso é o próprio presidente Lula. Não dá agora só para dizer, ah não, o PT é o PT, eu sou eu também. Não, não é isso. Ele tem que cobrar do PT justamente esse posicionamento errado. Essa é a primeira questão. Eu acho que o Ariel descreveu claramente por que a Venezuela é uma ditadura. Na Venezuela a gente teve autogolpe quando a oposição ganhou no ano de 2015. Então, desde então, aquilo é uma ditadura. E foi se agravando a ditadura. E a grande questão, o Lula está fazendo recalibragem em cima do discurso. Ele falava no passado que era uma democracia, que lá tinha eleição. Agora que é um regime desagradável, ele fala com muita dificuldade. Ele faz esse reposicionamento com uma dificuldade enorme. A gente vê até a expressão corporal, a fala dele, em ter que fazer críticas à ditadura de Maduro, mas ele não reconhece que é ditadura. Fala que tem um regime com viés autoritário. Ora, diante de tudo que a gente está vendo, o questionamento que o presidente Lula não responde, e até agora um silêncio constrangedor, é esse massacre que a gente está vendo à oposição. Os oposicionistas estão escondidos, temerosos, perseguidos, presos. Já temos aí dezenas de mortes. Então o regime que era uma ditadura no nível, agora está com uma ditadura escancarada. Se a gente for lembrar do título do livro do grande Hélio Gaspari. Então, você tem, de fato, todos os elementos de uma ditadura. Então, você tem o rabo de gato, você tem o pelo de gato, tem a orelha de gato, e vai dizer, não, não é gato. Entendeu? É isso que o Lula está fazendo. Então, assim, fica difícil esse tipo de fala. Agora ele está recalibrando. Ele está recalibrando pelo aquilo que a gente já falou aqui, porque a popularidade começa a ser sentida. O governo tem essas informações de quanto esta postura do Lula em relação à Venezuela, em relação ao Maduro, como isso tem criado um desgaste. Mas se ele não faz uma fala mais contundente, fica assim,
desconfortável para fazer a crítica, isso não vai surtir o efeito esperado nessa recalibragem de posição. E é isso que a gente está vendo nesse exato momento. Isso só significa que o governo Lula tá em cima do muro, né? Ou seja, ele tá jogando verde para colher maduro. Literalmente isso. Porque, assim, o governo Lula, ele tá literalmente fingindo que nada tá acontecendo na Venezuela, até mesmo porque se ele vir pra questionar, o que vai sobrar? O Maduro vai vir contra ele, vai falar, ô querido, peraí, você tá me falando aqui do meu sistema eleitoral, você tá questionando, eu perseguindo a oposição, quem és tu na fila do pão pra dizer isso? Entendem? O Maduro vai fazer a mesma coisa que ele fez há uns 4 ou 5... 5 não, gente, muito mais, né? Umas 3 semanas atrás, né? Onde ele pegou e falou assim, peraí, vocês estão aqui questionando meu sistema eleitoral, mas vocês nem imprimem ata, cara. Pois é, eu acho que o Lula não tá aí preocupado com o Maduro ou com a Venezuela. Ele tá preocupado com o que o Maduro sabe, ou então com o que o Maduro pode influenciar nas eleições aqui do Brasil. Pois é, de certa forma, alguma coisa tem. Não tem lógica, não tem cabimento, não tem assim, hospício que explique o que acontece para um presidente da República defender um ditador sanguinário, persegue oposição, que prende crianças, que tá matando o povo, e se dizer um democrata. Não existe ciência, não existe física, não existe psicologia, não existe nada que explique isso. Literalmente. O Lula tem medo de alguma coisa. É a única coisa que a gente sabe. Para defender o Nicolás Maduro e dar um pé na bunda da Nicarágua, é porque o Lula tem medo do Maduro. Porque senão, ele fazia igual ele fez com o Ortega ali. Dava um tchau, tchau, beleza. E aí fingia um pouquinho de demência, né? Fingia que não tava ali ligando tanto pro Ortega. E que a Nicarágua não tinha relações com o Brasil. Também depois daquele caos imenso que aconteceu com a Nicarágua e com o Brasil, com a questão aí, né, de diplomata. A gente pode falar que, assim, se o Lula quisesse mesmo, e não tivesse preocupado com alguma coisa que o Maduro soubesse, ele não iria, né, ficar do lado de Maduro. Pois é. Isso aí é a única explicação lógica que eu vejo pra isso. Não sei vocês. Põe nos comentários qual a explicação que vocês veem pra isso e aí a gente vai seguindo o vídeo. Pois é, mas vamos seguir na vibe do Lula com as suas falas polêmicas, sem sentido, nos lugares aleatórios. Pois é, o nosso querido Lulinha fez o seguinte. Ele apareceu no Paraná, lembre-se, onde ele foi, você sabe, julgado pelo Sérgio Moro e ainda critica o cara. E chora. Pois é. E chora. Tem lógica uma coisa dessa? Vou te falar, o governo Lula, ele tá desandando. Só é a única explicação lógica que pode dizer o que tá acontecendo. Do orgulho que eu estou. Jamais vai acabar. Lula, gente, juiz insignificante. Eu não vou falar nada pra vocês não, pelo amor de Deus. Só o Lula pra fazer uma gafe dessa. Só o Lula mesmo pra fazer uma coisa dessa. Não tem lógica. O cara vai no Paraná. Num comício no Paraná. Critica o cara que prendeu ele no Paraná. Incrível, incrível. Não tem lógica umas coisas dessas, não. Só no Brasil mesmo que acontece umas palhaçadas desse jeito, né? Mas vamos falar agora sobre coisa séria. Pois é, Bolsonaro foi fazer aí uma das suas campanhas. A gente pode falar campanha, né? Pra explicar mais fácil pra vocês entenderem. Comício, vamos falar comício, melhor. Lá no Nordeste. E por algum motivo, ele teve que sair literalmente às pressas. E vou te falar, a situação foi feia, galera. A situação foi feia mesmo. Vocês vão entender do que eu tô falando pra vocês. Dá só uma olhada. Nós somos uma grande nação. As escolhas. Muito obrigado a todos vocês.
Muita abelha. Gente. Ex-presidente do Brasil. Gente, você não imagina aqui, um monte de abelhas aqui, mas não tem como continuar, viu? Um monte de abelhas surgiu aqui. O homem é tão doce que até a abelha apareceu aqui. Essa é boa, gente. O PT tá recrutando até a abelha agora pra acabar com os comícios do Bolsonaro. Tô brincando, mas vocês sabem, né? Isso aí é uma coisa que acontece. Meio difícil de acontecer, mas acontece. Tá lá no comício, e aí do nada saiu um enxame de abelha e atrapalhou o Bolsonaro. O Bolsonaro teve que sair praticamente às pressas, né? E vou te falar, se você tem alergia pra abelha, pior. Igual o caso, eu tenho alergia. Gente, se eu levar uma picada de abelha, vocês não têm noção. Quase morro, literalmente. Eu começo a inchar assim, começo a cair no chão, dá uns tremelique doido, pelo amor de Deus. Tomem cuidado com a abelha. E a gente não sabe se o Bolsonaro também tem essa alergia com a abelha, né? Vai que ele tem. Aí poderia ser uma coisa extremamente fatal. Mas eu acho que não, né? Porém, vamos ficando por aqui por hoje e a gente vai trazer mais informações daqui a pouco. Embora seja sábado, a gente vai trazer coisa pra vocês, tem conteúdo interessante, tem muita história, tem muito conflito acontecendo ainda pra gente parar por aqui. Então, dá o like, compartilha, se inscreva e não perca nossos outros conteúdos, senão você vai ficar desinformado, gente. Dá o like, se inscreveu? Pois é. Clica agora em seguir a gente e aguarde o nosso próximo vídeo aqui no canal.